E está no ar mais um episódio do Jopebcast e hoje nós trouxemos um especialista em contabilidade. Ele é Márcio Pimentel. Pimentel, já tinha me esquecido desse sobrenome aí, que é complicado. Eu me chamo Ramon Brito. Eu me chamo Lariane Brito e hoje nós iremos falar como você, dono de restaurante, padaria, açougue, irá pagar menos impostos conhecendo a sua tributação. Mas primeiro eu quero dar as boas-vindas ao Márcio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado. E eu queria que agora você também se apresentasse e falasse um pouco da sua empresa, que é a MPG Contabilidade. Bom dia, pessoal. Me chamo Márcio Pimentel, sou contador, formado há 14 anos, com 18 anos de experiência na área contábil. Tenho especialização na área fiscal, controladoria, em gestão de pessoas. Então já tenho uma bagagem um pouco ampla nessa área. Sou fundador da MPG Contabilidade, uma empresa com 12 anos de mercado, atuando em todo o estado da Bahia e alguns outros estados, focado no cliente. Nosso foco é mostrar ao empresário como reduzir custos. Show de bola, isso aí. Maravilha. E vamos lá, Márcio, dando continuidade aqui, vamos para essa segunda pergunta, né? Você já falou um pouco aí do que você faz, e agora vem a segunda. Quais são as formas de tributação para o empreendedor do ramo alimentício? Ramon, existem 3 formas básicas de tributação, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Para restaurante, com faturamento até R$200 mil, eu aconselho o Simples Nacional. Por quê? Porque no Simples, você engloba também a parte do INSS patronal. Então, restaurante, como precisa ter muito colaborador, o que é que funciona? Como é que funciona? Você vai ter a parte dos tributos incidentes na comercialização, na operação do serviço, e vai ter também embutido o seu custo com o INSS patronal. Fora isso, você vai ter que recolher o FGTS, que seria mais 8%. No lucro presumido, para restaurante não é muito vantagem. Vale a pena, se você fatura acima de 200 mil, você partir direto para o lucro real. Porque no lucro real é a forma de tributação onde você consegue deduzir todas as despesas. Pense aí, você chega para o governo e fala, paguei X de energia, paguei X com minha folha de pagamento, paguei X de aluguel, tenho X aqui de combustível. Então você consegue deduzir todas essas despesas e recolher o seu imposto de renda e sua contribuição só em cima do lucro líquido. Então já passa a ser mais vantajoso. Sim. Agora, se você fatura até 200 mil, não vale a pena, porque no lucro real, ao contrário do Simples, você tem que recolher o INSS patronal por fora. Sim. Então você vai recolher a parte patronal, a parte do colaborador, mais o FGTS, que acaba ficando mais oneroso a folha de pagamento. Entendi. E para quem está começando, começar com MEI é uma boa opção? Depende. Se você for faturar pouco e ter apenas um colaborador, o MEI vale a pena. Porque o MEI, você é exclusivamente, você só pode ter um colaborador. Você não pode ter mais de um. Então, eu ouvi dizendo que ia poder botar 2. Por enquanto não. Por enquanto só não, né? Só um. Só pode ter um colaborador registrado. Entendi. Então, tipo, é uma confeitaria, uma petiscariazinha que o cara não precisa de muita gente. Até dentro de casa também, né? Até dentro de casa, ele quer formalizar o negócio dele, ele quer vender uma quentinha para uma construtora, ele quer fornecer para uma prefeitura, para um posto de saúde, então ele pode. Agora, fora isso, o MEI não tem como, porque ele só pode ter um funcionário. E restaurante, para você colocar uma operação de um restaurante, você tem que ter no mínimo acho que uns 8, 10 funcionários. Sim. A não ser que tenha 2 patrões, né? O marido e a mulher. A não ser que coloque a família toda para trabalhar. Joga duro. Para quem trabalha com estoque, né? Essa parte de cadastro dos itens no sistema sempre é uma dúvida de muitas pessoas, muita gente não sabe, não tem orientação e acha até que aquela parte do cadastro de NCM, por exemplo, é bobagem, é apenas colocar lá um nome, um código aleatório para poder fazer o cadastro, mas a gente sabe que não é.
né? Então, com relação a essa parte de cadastro fiscal dos itens no sistema, qual a melhor para esse segmento, para quem trabalha com estoque? Para você cadastrar o item no sistema, você tem que averiguar corretamente qual NCM você vai colocar. Para quem não sabe, é a nomenclatura comum do Mercosul, que é o código como se fosse nosso CPF. Sim. O produto ele tem um código que diz, ó, a salada é esse código. Se eu vendi um café, é esse código. Então, você cadastrando no sistema o NCM correto, o que é que vai acontecer? Bebidas frias, o PIS e COFINS é monofásico. Você não precisa recolher, quando você vende, você não precisa recolher mais o PIS e COFINS. Por quê? Quem lhe vendeu lá na cadeia produtiva já fez o recolhimento. Então, se você cadastrou o item, colocou o NCM correto, você vai fazer a venda com o CFLP correto. Quando você vende aquele PIS e COFINS, você vai deduzir. É a mesma coisa que acontece com o ICMS substituído. Tem itens que o ICMS já foi recolhido na fonte. Quem produziu ou quem lhe distribuiu já fez o recolhimento. Então, quando você vende, esse ICMS também já está recolhido. Então, toda essa receita dos itens substituídos e do PIS e COFINS monofásico, você tem que abater quando você vai pagar o seu imposto. Por quê? Para que não ocorra a bitributação. Então, termina você recolhendo um pouco menos. Restaurante funciona dessa forma. Mercado, vocês aqui também que tem um público grande, parte de mercado. O mercado, aqui no estado da Bahia, nós temos o decreto 7799 de 2000, que é o termo atacadista, onde você pode solicitar o credenciamento ao governo do estado, você dá entrada na Secretaria da Fazenda, você tendo o CNAE correspondente ao termo atacadista, você solicita o deferimento à Secretaria da Fazenda e você passa a ter uma redução de 41,17 no ICMS a recolher. Então, imagina, você tem um mercado, você fatura 500, 600 mil reais, você tem uma redução de mais de 40% no ICMS, é excelente. Sim. É um dinheiro que no final do ano você compra um carro novo. Sim, é isso mesmo. Com certeza. Em relação aí a esse ramo alimentício, você presta muita assessoria, né, contábil para vários segmentos. Quais são as maiores queixas assim que a galera desse ramo, desse segmento? Olha, a principal queixa é tributação. Tributação. Principalmente na parte trabalhista. Por quê? Restaurante precisa de muito colaborador. Sim. Se você registra, você tendo todos os colaboradores registrados, a sua folha de pagamento passa a ficar bastante onerosa. Então hoje, a principal despesa praticamente do restaurante, uma das principais despesas é a parte de folha de pagamento. Entendi. E eu estava até comentando esses dias, quando a gente vai pagar imposto, eu fico, rapaz, aqui não sei quantas pessoas que a gente poderia estar empregando, não sei quanto que a gente poderia estar investindo na empresa, né? Com certeza. Está crescendo e eu acho que é a dor de todo mundo. Eu acho que a legislação trabalhista aqui no Brasil ela precisa até ser revista. Por quê? Como você mesmo falou, se tivesse uma legislação mais simplificada, você poderia contratar mais pessoas, todos os restaurantes, todas as empresas, todo mundo ia ter a possibilidade de ter mais colaborador e ia estar empregando mais pessoas. Sim. Ao invés de você estar com o negócio amarrado, tendo que contratar poucos, porque você tem o INSS muito alto, você tem a parte de FGTS, você tem férias, tem a parte de indenização, tem 13º, então acaba onerando bastante. Né? Tanto tributo. E falando de folha de pagamento, quais os riscos de não ter um colaborador registrado? Muitos riscos. Imagina se o cara está trabalhando num açougue. Ele vai cortar, passar naquela lâmina, na serra-fita, ele vai cortar um osso e ele corta o dedo. Quem vai pagar o INSS? Quem vai pagar a pensão desse colaborador? Quem que vai ficar responsável pelo salário dele? Se não está de carteira assinada, você vai ser obrigado a arcar com toda a despesa. Durante o resto da vida. Ou até mesmo a indenização. Por quê? Porque ele vai entrar com ação trabalhista, com certeza. Na ação trabalhista, o que é que vai acontecer? O juiz vai estipular a idade média de sobrevivência do brasileiro, que hoje acho que está na faixa de 77 anos, e você vai ter que recolher um salário a ele até esse valor. Então a indenização vai ficar
E esse salário que você vai pagando, ele vai tendo reajustes anuais? O juiz vai estipular um valor e você vai fazer o recolhimento. Tipo, digamos que a indenização é R$800 mil. Ele vai dividir em algumas parcelas, mas você vai ter que indenizar esse colaborador. Então, pode ser que você tenha que fechar seu negócio, porque você não vai ter como pagar. Sim. Acho que poucas empresas deixam em caixa R$800 mil. Sim. Quase nenhuma. Então, ainda mais com tanto de imposto que a gente ainda mais paga com hoje a em carga dia. tributária que a gente paga. Para você ter 800 mil, 500 mil em caixa Sim. é muito difícil. Até porque você abre um negócio, você pensa em quem? Expandir, você pensa em melhorar, você está sempre buscando investir para correndo poder investindo dinheiro, correndo novos exatamente. riscos. Então você não deixa dinheiro parado em caixa. O que eu vejo bastante é o seguinte: o cara contrata o funcionário para trabalhar e fala, ó, você está de experiência. Sim. E não assina a carteira. É um risco extremo. Por quê? Se esse cara no caminho do trabalho morre, Sim. se ele cai e bate a cabeça, e aí? Como é que fica? A família vai querer receber a pensão. A família vai querer indenização. Sim. E você não tem... A Seguridade Social não vai assumir, porque ele não está registrado. Então o custo vai todo para o empresário. Maravilha. Em relação a essa questão aí de risco, vamos lá. Quais são os riscos de contratar uma pessoa como MEI, um microempreendedor individual, né? O problema do MEI é o seguinte: você está contratando um PJ. Sim. Ele vai estar prestando serviço único exclusivamente para você. Então ele vai ter a eventualidade. Não vai ter a eventualidade. O que é que vai acontecer? Fica claro que o MEI, na verdade, é um prestador de serviço exclusivo para você e que ele é um colaborador. Sim. Então, toda a parte trabalhista de INSS, FGTS, numa possível ação trabalhista, você vai ter que recolher. Por quê? Porque entende-se que, na verdade, ele não é um empresário, ele de fato é um colaborador da sua empresa. Entendi. No caso aí, você está falando se o cara bater ponto todos os dias na empresa. Ou Não, ele nem pode... bater ponto, ele vai ter a eventualidade de ir na sua empresa todo dia. Mas é o se que for muita... uma, 2 vezes na semana, isso aí caracteriza como... Porque ele está emitindo a nota exclusivamente para você. Ele vai ter entendi. ele vai ter todo mês uma nota emitida para sua empresa. Então ele, Entendi. numa possível ação trabalhista, ele vai alegar, não, eu trabalho para a empresa de Ramon. Entendi. A não ser que ele forneça serviço para outras A não empresas ser que também. ele forneça serviço também para outras empresas. Aí Só ele que pode... aí ele pode ser um prestador de serviço seu, Vim aqui fazer na empresa serviços uma vez, esporádicos. semana, assim, isso. Agora, a partir do momento que você solicita a um colaborador que ele abra o MEI e que ele preste serviço exclusivo para você, ele vai emitir uma nota, só uma nota, digamos que no ano ele emitiu 12 notas, uma todo mês exclusivamente para seu CNPJ. Sim. Não foi serviço eventual, ele está na sua empresa todo dia. Então, passa a ter direito a todos os encargos trabalhistas. E como é que funciona aquela parte de contratar por comissão, contratar por CLT? Como é que funciona? Onde é que se encaixa para esse ramo alimentício? Aí vai de acordo com a convenção. Existem convenções que permitem que o funcionário ele receba o pagamento por hora, ele receba mensal, que é o mensalista, ou receba comissão. O funcionário ele pode ser comissionado e que tem direito a, digamos, a um valor mínimo mensal, caso a comissão dele não seja inferior a um salário mínimo, ele receba pelo menos um salário. Tudo depende da convenção. E convenção trabalhista vai de acordo com o estado ou cidade. Tipo, comércio. Comércio Salvador tem o Sindicato dos Comerciários, Feira de Santana tem o Sindicato dos Comerciários. Então, cada cidade, você tem que ver a região que a sua empresa está implantada e verificar a convenção da região. Por quê? Você pode se basear na convenção de uma outra cidade e não está de acordo com o do seu domicílio. Aqui em Feira mesmo, comerciário aqui em Feira tem o PL. 2 vezes ao ano, você tem que distribuir R$ 165 a todos os seus colaboradores. Salvador, o comerciário de Salvador, não existe isso. Porque vai depender, né? Vai depender. Aqui em Feira, agora, ano passado, os colaboradores tiveram direito ao auxílio Covid. Sim. 6 parcelas de auxílio Covid. Acho que
O único sindicato do comerciário que teve esse auxílio Covid, esse abono Covid, foi Feira de Santana, que achou que o colaborador aqui ficou mais rico, o colaborador o quê? Ficou mais Que o empresário ficou mais rico do que nas outras cidades. Ficou mais exposto. O cara ficou quase um ano com a empresa dele fechada, Sim. Restaurante, o cara ficou quase 2 anos fechado, e aí o sindicato vem e alega que você tem que pagar um abono Covid pro colaborador. Às vezes um contexto assim, fora da realidade. Eu fico viajando. Fora da realidade, não. De onde é que eles tiram essa lógica, né? O sindicato, ele tira, como você falou, que não tem lógica. Porque não existe, pô. Eu fiquei fechado, eu não faturei e vou voltar pagando o auxílio Covid. Aí só se o cara for desfazer dos bens. E quem vai pagar o auxílio Covid do empresário? Sim. Que muitas vezes teve que vender o bem para pagar o aluguel, para manter salário de colaborador, para pagar fornecedor, para não ter quebrado. Sim. Imagine. Aí você volta, você já volta com um presente. Toma aqui o abono Covid, paga o funcionário. É brincadeira. É complicado, viu? Em relação ao imposto de MEI hoje, fica na faixa de quanto? O MEI hoje, paga na faixa de no máximo R$70. Mais de 70. Né? Depende, porque existem 3 faixas. Sim. Ou você é comércio, ou você é serviço, ou comércio e serviço. O que você paga mais é comércio e serviço. Entendi. Isso se tratando de MEI. Se tratando de MEI. Em relação a Simples, quais são as faixas? Tem várias faixas, Simples né? Nacional existem 5 faixas. Que vai a primeira faixa até faturamento de 180 mil, e aí vai... Quanto mais você fatura, mais você paga. O governo quer a fatia dele. Quanto mais você ganha, mais você deixa pro governo. É a variável dele, né? A comissão que ele ganha, a variável. Venda mais que eu ganho mais. Venda mais, E aí, fora isso, tem a prefeitura, né? Que tem as taxas da prefeitura. Todo ano você tem que pagar TFF, TLL, TLP. Que tem muita gente que não paga, quando vê, recebe na empresa a execução fiscal da prefeitura. Sim. Quando vê, tá lá devendo 10 anos. Misericórdia, aí é complicado. É complicado. Ser empresário no Brasil não é fácil. Agora, Márcio, qual é o formato de contratação ideal? Seria, então... Depende do ramo de atividade. Tipo, eu tenho clientes que não precisam do funcionário batendo ponto 8 horas na empresa. Então, ele contrata horista. Você paga por hora ao colaborador. Pô, eu trabalhei 4 horas hoje, trabalhei 6 horas amanhã, você vai pagar ele por hora. Sim. Então, para determinadas atividades, vale a pena. Sim. Para outras, não. Para outras, você tem que ter o colaborador da hora que você abre até a hora que você fecha. E, além disso, ainda paga hora extra. Sim. Restaurante mesmo. Tem restaurante que abre, tipo, 11 da manhã e fecha no outro dia de manhã. Sim. Ou ele separa por turno, que é o correto, ou então ele vai ter que pagar um excesso de hora extra todo dia esse colaborador. Verdade. A gente estava falando sobre essa questão do contrato de experiência, né? Porque muitas empresas ela têm uma resistência de assinar a carteira do colaborador no período de experiência. Daqui a 3 meses, se eu ver que vai dar certo, eu vou e assino, né? Ou tem lugares, como a gente estava conversando, que só depois de 1 ano que assina a carteira do colaborador. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já falou sobre os riscos, e eu queria que você falasse sobre o porquê assinar essa carteira no contrato de experiência e quais as vantagens que esse empreendedor tem ao assinar essa carteira logo quando o colaborador entra na sua empresa. Primeiro, por quê? Porque é lei, está na CLT. Se você contratou, você tem que registrar o seu colaborador. Ele tem que entrar na empresa com a carteira assinada. E hoje, com o E-Social, antes dele entrar, você já tem que fazer o exame admissional e ele já tem que estar, você já tem que enviar o E-Social admissional, os eventos periódicos, você já tem que enviar antes do colaborador entrar. Então ele já entra na empresa registrado, o correto, aí é lei. Mas só que muita gente acaba não obedecendo. Outra coisa que acontece bastante, você coloca o cara para trabalhar, experiência, e você não registrou. Você colocou ele para fora. Digamos que ele ficou 1 mês lá e não prestou. Você colocou ele para fora. Você vai ter que pagar a rescisão a ele, mesmo que por fora. Você vai pagar o avo de férias, de 10º, e pode ser que você tenha que pagar o aviso, que ele vai exigir o aviso. Se você colocar o contrato de experiência, ele dentro do contrato de experiência, você coloca o contrato 30 mais 60, 45 mais 45, porque o contrato ele vai de 30 a 90 dias, o contrato de experiência. Você desligando o colaborador na data do término do contrato, você não precisa recolher o aviso. Você fica dispensado do aviso, porque ele estava no contrato de experiência,
com data determinada. Encerrou a data, desliga, você paga os avos de férias e de 13º e acabou. Não existe mais vínculo, não existe aviso. Nada, né? Melhor do que você deixa o cara por fora quando ele sai. Porque assim, o que você tem que entender é que quando você coloca um colaborador para trabalhar, ele é seu amigo, ele te adora, ele te ama. A partir do momento que você chega para ele e desliga, mudou. Quero meus direitos. A conversa já muda, ele quer os direitos dele. Sim. Então, o melhor e o correto é que você já ande com todos os direitos em dias, com tudo recolhido, para num momento desse você já estar com tudo em dias. Tudo alinhado, aquele né? mesmo ditado, né? O barato sai caro. O barato termina saindo bastante caro. Porque a justiça trabalhista não brinca. Nesse caso é muito caro Nesse mesmo. caso é muito caro. É isso mesmo. E eu vejo assim que tem muita gente que às vezes não se importa, né? Contrata as pessoas, paga R$800, se não teve demanda, esse mês não paga. Não, eu já tive cliente que ele me dizia o seguinte, ele não registrava os colaboradores, ele dizia que ele tinha uma média de amostragem. Sim. Tipo, a cada 10 que ele colocava para trabalhar, 2 colocava ele na justiça. É mesmo. Então, o que é que ele fazia? Ele não registrava, que ele tinha uma média, uma margem que ele deixava do lucro dele para recolher em cima dos que colocavam na justiça. Absurdo. Entendi. Meu Deus. Ele poderia do céu. registrar todo mundo e andar certo, mas não. Tem gente que tem a cabeça que ele acha que tá tendo vantagem, mas não tá. Sim. É isso mesmo. Porque a vantagem é limitada, né? Se acontecer algo sério, aí Se um colaborador desse morre, se acontece um acidente, N fatores podem acontecer que podem ocasionar ele tá prejuízo contando com a maior. sorte, né? É isso mesmo. Aí já teve casos aqui de colaboradores, por exemplo, de entrar e o último emprego dele ele não ter carteira registrada. Aí ganhava 600 conto, outro ganhava 800. E aí quando eu vim aqui que trabalhava, via tudo registrado, eu não sabia nem que existia todo esse processo para ser admitido, né? Teve um cliente meu, você falando em parte de colaborador, teve um cliente meu que aconteceu um caso interessante. Eles estavam discutindo, queriam desligar um determinado colaborador, Sim. que trabalhava na parte do açougue do mercado. O colaborador passou e ouviu. Olha o que esse colaborador fez. Ele foi, ligou a máquina de corte lá e passou a mão. Foi mesmo. Arrancou 3 dedos. Meu Deus. Se esse homem não tivesse registrado com tudo recolhido, pense no prejuízo para a empresa. Não, então é melhor prevenir. A gente não tem como duvidar do ser humano. Não tem como duvidar, porque ele já ruim, pensou, viu? olha o que ele pensou. Vou ser demitido, viro deficiente e vou pro INSS com receber auxílio doença. É brincadeira. E passar o resto da minha vida com o meu garantido. E passar o resto da vida com o emprego garantido. Sem os 3 dedos, mas com sem o bolso 3 dedos, garantido. mas com salário todo mês. Que mentalidade, essa viu? cultura Meu que é Deus. implantada, né? Como as pessoas querem ganhar vantagem em tudo, pô. É o jeitinho brasileiro. O mal do brasileiro é esse aí, é o jeitinho brasileiro. Todo mundo quer ter vantagem. É cultural, infelizmente, né? Também. Aí não tem pra onde correr, não. Agora, Márcio, qual conselho você daria para alguém que está pretendendo abrir uma empresa nesse ramo alimentício? Que ele primeiro busque entender do negócio, que ele busque uma empresa qualificada, pode ir lá para o escritório, busque a gente de preferência. Pode mesmo, que o cara aí é fera. Busque a gente de preferência, vamos fazer um estudo tributário, vamos alinhar qual a forma de tributação mais adequada para ele, de acordo com a faixa de faturamento que ele pretende. Vamos verificar a localização, vamos ver a parte de todos os alvarás, alvará de funcionamento, alvará de vigilância sanitária. Vamos entregar ele tudo preparado. O único trabalho dele vai ser buscar os colaboradores e organizar o restaurante, porque o restante ele deixa conosco, que a gente cuida de 1/3 do problema você resolve. 1/3 do problema está resolvido. E ele não vai ter o problema de estar pagando imposto 2 vezes, porque a gente já vai deixar tudo qualificado, tudo certinho, alinhado, tudo né? alinhado para ele não ter bitributação. Entendi, show de bola. Isso aí. E até a parte de registrar tudo direitinho. Tudo, a gente dá toda essa assessoria, todo esse controle a ele, para que ele tenha o mínimo de dor de cabeça possível, pelo menos nessa área. Que já tem muita dor, né? O empresário já sofre bastante. Coisa, é paulada em cima de paulada. Ô, empresário para sofrer aqui no Brasil, viu? O negócio aqui é complicado. Vocês sabem disso, que vocês são empresários, estão em expansão, graças a Deus. Tem que ser resiliente, né? É verdade. Resiliência é a palavra que define o empresário no nosso país. Márcio, a gente está chegando no nosso final.
Queria agradecer aí por ter participado. A gente trouxe um presentinho aqui, uma lembrancinha para você. Lembrancinha para que Muito você obrigado. continue lembrando da gente. Obrigado. Que a gente Apesar que não tem como esquecer, né? Apesar de... Porque todo dia é uma Eu dúvida, uma acredito coisa, que um foi muito auxílio. conteúdo aqui. Com certeza vai ajudar muita gente que está no ramo e pessoas também que querem entrar, né, abrir uma empresa. Eu espero poder contar contigo aqui mais vezes aqui. Com certeza, conte comigo. Você Mostrando ficou assim que meio... não é nenhum bicho de 7 cabeças e que precisando, estamos aí. Show de bola, é isso Muito aí. obrigada pela sua participação. Quero agradecer também a quem assistiu até o final. E se tiver alguma dúvida ou algum feedback, pode estar deixando aí nos comentários que tudo é bem-vindo pra gente. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seu amigo que tem empresa, com aquele amigo que quer empreender, ou se você também quer empreender, revisa o conteúdo todinho de novo. Então é isso aí, um forte abraço, Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.